Olá, galera, tudo bem? Galera é um termo moderno, né? Bom, o que me trouxe aqui? Se eu perguntar para você se está tudo bem, você vai falar que não está tudo bem. E eu vou concordar com você, não está tudo bem. Está uma porcaria, está uma balbúrdia. O país está revirado. Ou seja, em outras palavras, os verdadeiros brasileiros, patriotas, as pessoas honestas, trabalhadoras desse país, estão pagando o ônus da omissão. Porque enquanto trabalhava, não tinha tempo de fiscalizar, tomar conta, tomar conhecimento do que estava acontecendo no país. E aí, a classe política do Brasil atropelou tudo. Atropelou tudo. Virou uma balbúrdia, virou um verdadeiro inferno. É isso que está acontecendo. Então, não está tudo bem. Para ninguém está tudo bem, tá certo? Bom, mas o que me traz aqui é uma outra coisa. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Tá? Da mesma forma que eu gravei esse vídeo, foi o primeiro vídeo que chegou à rede social e ao conhecimento público, né? Embora já existisse um grupo de pessoas trabalhando exaustivamente para a regularização dessa situação da Ordem dos Advogados. Mas eu, pesquisando, olhando, e acabei descobrindo certas coisas. E acabei por gravar o primeiro vídeo. Veio o primeiro, o segundo, o terceiro, achei 4 vídeos. Bom, e aí entrou-se, eu deixo público. Por quê? Por que público? Como aquilo que eu estou acostumado a dizer constantemente. Eu não devo nada a ninguém na face da terra, então tem que ser público. E as coisas que eu faço, como jornalista profissional, eu torno público as coisas. Todas elas. 45 anos de jornalista, eu tenho aptidão para mostrar exatamente onde estão as coisas erradas, as falcatruas. E atualmente eu sou presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Pois bem, e aí eu fui buscar a miúdo e a fundo e acabei descobrindo determinadas coisas, muitas coisas, que me deixou estarrecido. Né? Bom, da mesma forma como fui achincalhado quando eu fiz o primeiro vídeo que versa sobre a intervenção constitucional das Forças Armadas em 2013, em julho de 2013, fiz várias palestras e aí também fui sacrificado lá. Hoje somos mais de 60 milhões querendo a intervenção militar para que haja uma limpeza, uma faxina na República do Brasil que está esfacelada. Bom, mas junto com esse esfacelamento da República, trouxe também o conhecimento à Ordem dos Advogados, que faz parte dessa república. A Ordem dos Advogados, ela, no seu mistério, ela acabou criando mecanismos como se ela fosse uma quarta república. Aliás, minto, não é quarta. Como se fosse o quarto poder, minto, também não é. Como se fosse uma república independente dentro da República Federativa do Brasil. Ou seja, ela atropelou o Estado Democrático de Direito. E aí entrou estudantes e entrou advogados, se dizem advogados, entraram lá no site, no canal, e me esculhambaram, me difamaram, me caluniaram, me injuriaram, me fizeram tudo o que tinha direito de fazer. Mas eu sou uma pessoa que entende essas coisas. Por que fizeram isso? Fizeram isso porque é o direito de espernear, é o direito de gritar. Esse é o direito, é o último dos direitos que a pessoa tem. É o direito de espernear, que faz jus aos esperneantes, e o direito de gritar, de berrar. Então eu não posso sufocar quem quer que seja. Se a pessoa quer gritar, grite. Se a pessoa quer espernear, esperneie. Mas esse vídeo vai falar, e eu vou versar exatamente sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Então é dirigido para você, advogado, para você, advogada, para você, estudante de direito, para você, estagiário, para você que está se qualificando, se especializando para ser advogado. Então vai aqui algumas informações para você. Antes de me atacar, antes de me difamar, de me caluniar e injuriar, procure ver o que eu vou falar. Pesquise, estude. Tá certo? Porque eu não sou seu inimigo. Não sou seu inimigo. Eu sou um jornalista profissional que pegou a coisa jornalística investigativas. E uma delas é exatamente isso. Então, no decorrer da minha profissão, no decorrer desses 45 anos, eu já descobri coisas horrorosas. Já fui até preso por causa disso. Porque tentaram me calar. Eu, quando denunciei uma quadrilha de juízes, desembargadores, promotores, delegados de polícia no Vale do Ribeira, que estavam vendendo terras, eles, para calar a imprensa que eu represento, me prenderam.
mas eu fui buscar meus direitos e consegui. Graças a Deus, não devo nada para ninguém. Continuo não devendo nada para ninguém. E a reportagem que eu fiz, eu fui baseado em documentos. E aqui é a mesma coisa, baseado em documentos, nas leis. Então, de repente, entra pessoas lá, não, porque você é maluco, porque não sei o quê, e fica me injuriando. Então, antes de me criticar dizendo que eu sou maluco, vai algumas informações para você, doutor, doutores, doutoras. É simples a coisa. Olha, toda pessoa natural que nasce, ela tem que ter o registro de nascimento. Com o registro de nascimento, ela tira os outros documentos. Ela tira CPF, tira carteira de identidade, ela tira carteira nacional de habilitação, ela tira passaporte e assim por então. O primeiro documento que dá início a toda a vida da pessoa natural é a certidão de nascimento. Da mesma forma, também se objetivamente acontece com as pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas são empresas que têm uma personalidade jurídica, diferentemente da pessoa natural. Tá? E aí, o que acontece? É simples a coisa. A Ordem dos Advogados foi criada por um decreto-lei. Por um decreto-lei, que é o 19.408, de 18 de novembro de 1930. Exatamente no governo de Getúlio Vargas. O governo provisório de Getúlio Vargas, o ditador Getúlio Vargas. Tá? Pode falar o que quiser contra, mas é isso que está na história do Brasil. E quem conhece a história do Brasil vai dar razão. Então foi criado esse decreto-lei para regularizar a interpelação, ou seja, apelações nos tribunais. E neste decreto foi embutido, foi intrujado, foi enfiado lá dentro o artigo 17, que cria a Ordem dos Advogados do Brasil. Então veja, começou mal. Porque houve que 3 ou 4 vezes uma tentativa do ministro da Justiça de criar a Ordem dos Advogados. E o Congresso Nacional naquela época não aprovou. Então aí teve um jeito, só teve um jeito de fazer maracutaia, fazer falcatrua. Ou seja, criou-se um decreto para disciplinar a interpelação de apelação no tribunal. E dentro desse decreto foi colocado o quê? O jabuti. Foi colocado a criação da Ordem dos Advogados. Artigo 17 do decreto 19.408 de 1930. Portanto, estava criada a Ordem dos Advogados no Brasil, substituindo o Instituto dos Advogados Brasileiros. Pronto, a IAB estava sendo substituído, um pelo outro. Pois bem, com a criação da Ordem dos Advogados, em 1931, ou seja, precisamente pelo decreto 20.784, de 14 de dezembro de 1931, foi criado o primeiro regulamento, o primeiro estatuto da Ordem dos Advogados. Ou seja, a regulamentação da profissão de advogado. Como é que se funciona? O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então estava regularizado a profissão do advogado. Criado o quê? Criado a Ordem dos Advogados, o Conselho Federal, os conselhos estaduais e assim por diante, e depois os municipais e assim por diante. Bom, criou-se então a Ordem dos Advogados pelo decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930. E o primeiro estatuto criado foi o decreto 20.784, de 14 de dezembro de 1931. Está feito. Não tem o que se falar mais. Tá certo? Está se criando uma autarquia. Então, o governo federal criou uma autarquia. Qual autarquia? A Ordem dos Advogados do Brasil. Uma autarquia. O que é autarquia? Autarquia pública. Tá certo? E aí o que ocorreu? Passaram-se alguns anos, e veio um governo eleito democraticamente pelo voto popular. No dia 18 de janeiro de 1991, pelo decreto número 11, ele extirpou, extinguiu, matou, causou a morte de quem? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Extinguiu-se a Ordem dos Advogados do Brasil. Que governo era esse? Do Fernando Collor de Mello. Aquele mesmo que capou a poupança de todos os brasileiros. Lembram dele? Pois é. Ele revogou, pelo decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991, ele revogou os 2 decretos anteriores. O 14.408, de 18 de novembro de 1930, que criou a Ordem dos Advogados, e revogou o quê? Revogou o decreto 20.784, que também regulamentava a profissão de advogado. Revogou os 2 decretos. O decreto número 11, presta atenção aí, advogado. Antes de ficar me atacando, de ficar me hostilizando,
Preste atenção, vá pesquisar no que eu estou falando, tá? Então, pelo decreto número 11 de 18 de janeiro de 1991, o Collor de Mello fez o quê? Extinguiu a autarquia federal, chamado Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Estava extinto. Extinto. Sabe o que é extinto? Morreu, finou-se. A certidão de óbito da Ordem dos Advogados é exatamente o quê? O decreto número 11, no seu anexo 4. O que quer dizer esse decreto número 11? Esse decreto número 11 era a regulamentação, ou seja, a conjuntura da magistratura, a regulação, e troca para lá e troca para cá e tal, e aí, nesse troca-troca do ministro da Justiça, foi extirpado do mundo jurídico a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, advogado, antes de você ficar me atacando, ficar me injuriando, me caluniando, me difamando, você vai procurar estudar e ver se esses decretos existem. E por que um revogou o outro? Antes de ficar jogando farpas, jogando essa baba maligna em cima de mim. Tá certo? Você tem que me agradecer, porque eu sou um jornalista investigativo. Você tem que me agradecer. Não ficar me hostilizando. Eu não tenho nada com isso. Não foi eu que criei a Ordem dos Advogados. Não foi eu que extirpei a Ordem dos Advogados. Eu só estou trazendo o fato. O fato é este. Então, se você perguntar para mim, mas a Ordem dos Advogados existe? Eu falo que sim, existe. De fato ela existe. Tem prédio, tem funcionário, tem toda a mercadoria de dentro no escritório, tem telefone, tem computadores, tem tudo. De fato existe. Mas de direito, pela lei, não existe. Deu para o senhor entender o que eu estou falando? Não existe. Então para com essa falácia de dizer que é porque ele não passou no exame da ordem. Eu vou falar para você o seguinte: eu quero que o exame da ordem vá para os quintos do inferno junto com Vossa Excelência, com Vossa Senhoria. Porque aqui não se trata de exame da ordem. Aqui se trata de a criação e extinção de uma entidade que propaga atualmente que é a salvadora da pátria. Ou seja, por representações, esta entidade, essa extinta entidade, Ordem dos Advogados, ela assinou um documento para caçar o Collor, o que criou a Ordem, o que extirpou a Ordem dos Advogados, que matou a Ordem dos Advogados. Fez uma representação e o Congresso acabou caçando o Collor de Mello. Lembra disso? Então, esse é o primeiro passo que a Ordem dos Advogados fez. Já extinta, ela assinou um documento e pediu a cassação do então presidente, que extinguiu a Ordem dos Advogados. Viu como o senhor não sabe de nada? Aí, não contente, novamente, ele faz uma representação para caçar a ex-presidente Dilma, que vai para o inferno. Mas quem fez a representação? A Ordem dos Advogados novamente. Então, pela extinta Ordem dos Advogados, foram caçados 2 presidentes do Brasil eleitos democraticamente pelo voto popular. O senhor sabia disso, não? O Collor foi caçado em 92. A Dilma foi caçada em 2015, 2016. Foi isso? Então, a Ordem já não existia mais. Ou seja, há mais de 27 anos a Ordem dos Advogados não existe. Então não se trata aqui se passou ou se não passou no exame da Ordem, é por isso que está curioso. Não, aqui se trata de uma outra coisa. Anote aí, para não esquecer. Aqui se trata, como eu sou presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, eu cheirei, eu previ, eu tenho certeza hoje que dentro desse ninho de serpente chamado Ordem dos Advogados do Brasil, tem corrupção, tem malversação de dinheiro público. Não há prestação de contas para ninguém da sua ordem, doutor. Então, não é por causa do exame da ordem, é porque há corrupção lá dentro, há roubalheira lá dentro, há assalto lá dentro. E o senhor está sendo assaltado, porque todo ano o senhor paga a sua anuidade. E aonde esse pessoal coloca o dinheiro da sua anuidade, doutor? Não é só o senhor. São outros milhões de advogados igual ao senhor que está bravo comigo. Por que bravo? Eu não sou teu inimigo. Eu sou teu amigo. Eu estou te abrindo os olhos, estou mostrando aquilo que o senhor não conseguiu ver. Que culpa tenho eu se a tua faculdade não ensinou o senhor a ler e a interpretar o que acontece? Eu não tenho nada com isso. Por quê? Então, eu estou trazendo ao conhecimento público da nação brasileira que a instituição que existiu até 18 de janeiro de 1991, ela, portanto, hoje não existe mais. Não existe na pessoa jurídica registrada em cartórios de qualquer lugar do Brasil. Ela não existe.
E não existe por decreto presidencial como autarquia. Ela não existe. Deu para o senhor entender o que eu estou falando, doutor? Então o senhor fica me atacando, o senhor fica me acusando, fica me vilipendiando, fica, me difamando, me caluniando e injuriando. Vai estudar, vai pesquisar no que eu estou falando. Existem 2 mandados de injunção em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Um foi promovido por mim, pela minha associação, da qual eu represento. Tá? Se o senhor está se queixando, o senhor acha que eu sou mentiroso, o senhor acha que eu estou enganando o senhor, então o senhor, como um bom advogado, entre na ação, prove lá no Judiciário, lá no Supremo Tribunal Federal, que eu estou mentindo. Salve a tua ordem dos advogados defunta, a morta, que está com o atestado de óbito. Qual é o atestado de óbito? É o decreto número 11 de 18 de janeiro de 1991. Tá certo? Então, o que ocorre? É simples a coisa. Entra lá. É um mandado de injunção 6883, que está no Supremo Tribunal Federal. Entra na ação, doutor. Vai lá e mostre para o ministro Luiz Roberto Barroso que eu estou errado. Que a ordem dos advogados existe no mundo jurídico. E que eu estou difamando uma instituição. Entre lá. Não venha provar para mim, mostre para o judiciário que eu estou errado. Seja o advogado da sua instituição que o senhor acredita. Deu para o senhor entender o que eu estou falando, doutor? Doutor e doutoras do Brasil? Então pare com esse negócio de ficar difamando. Não é porque não passou no exame da ordem. O objetivo da Comissão Nacional de Combate à Corrupção é caçar ladrão do colarinho branco. É combater a corrupção. Nós não temos nada com isso, com o exame de ordem. Deu para o senhor entender? Eu quero que o exame da ordem vá para os quintos do inferno junto com o senhor, que não sabe o que está falando, que fica me acusando. Então é simples a coisa. Está simples. Não sei porque o senhor não quer entender. Eu não sou teu inimigo. Eu não sou. O inimigo da nação brasileira é a entidade que o senhor está pagando a sua anuidade. Essa é inimiga da nação, não é só do senhor, não. É inimiga da nação brasileira. Essa inimiga da nação brasileira, chamada Ordem dos Advogados do Brasil, ela recebe 3 vezes por ano, ela cata o dinheiro dos bacharéis em direito. Sabe para quê, doutor? Apresenta conta para o senhor, doutor? Eles prestam conta para algum tribunal, doutor? Eles prestam conta, ou seja, apresentam um balancete de tudo que eles ganharam durante o ano, com extratos publicados no jornal, doutor? O senhor conhece algum ato constitutivo deles registrado em cartório? Então para. Então se tem bandido aqui, não sou eu. Não sou eu o bandido. O bandido está dentro da Ordem dos Advogados. Desde 1991 é que a Ordem dos Advogados vem fazendo o quê? Vem enganando vocês, doutor. Ela vem enganando. Todas as diretorias que passaram pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, elas omitiram isso. Por que só eu descobri agora? É mentira, eu não descobri agora. Se acha que eles não descobriram já isso lá quando aconteceu isso? Claro que descobriram, doutor. Só que eles fizeram o quê? Eles escamotearam a informação para vocês. Esconderam de vocês. E estão usando vocês. Vocês são o gado deles. Estão usando vocês. Estão tomando o dinheiro de vocês. Vou mais além, doutor. O senhor sabe quem é que dá diploma de advogado? É a Ordem dos Advogados. E desde quando a Ordem dos Advogados tem competência para dar diploma para alguém? Quem tem competência para dar diploma de formação, de especialização, é o MEC. O MEC. Então veja, a Ordem dos Advogados está usurpando esta condição do MEC, do Ministério da Educação. Porque todo diploma sai assim, pelo MEC, sai assim. Formado, o bacharel, o quê? Bacharel em ciência jurídica. E daí? Eu quero ver a formação. A formação tem que ser advogado, assim como acontece com engenheiro. Formação, engenheiro. Formação, médico. Formação, odontólogo. Formação, psicólogo. A única profissão no Brasil que é regulamentada por uma entidade que não tem pé, não tem cabeça, não tem vínculo de personalidade jurídica e não tem vínculo com uma autarquia, é a Ordem dos Advogados. Você sabia disso, não? Então por que fica me criticando? Por que o senhor não procura ver a informação que eu estou trazendo e procura ver quem é o inimigo do Brasil? Não sou eu o inimigo do Brasil. E o senhor está defendendo o quê? Está defendendo uma coisa que o senhor não conhece? A senhora está defendendo uma coisa que o senhor não conhece? Até estudante já vem me criticar. Estudante que mal sabe das entranhas de direito vem me criticar. Então, está na hora de começar a tomar temência, tomar juízo
e tomar um pouco, sabe do quê? De vergonha na cara e procurar saber o que um jornalista profissional está falando. Se tem fundamento ou não. Eu não tenho o hábito de mentir, não preciso de mentir. Eu não tenho parte com o diabo. Quem gosta de mentira tem parte com o demônio, tem parte com o Satanás. Eu não gosto de mentir, não preciso de mentir para ninguém. Sabe por quê, doutor? Porque não devo nada a ninguém na face da terra. Deu para o senhor entender, não? Para a senhora entender? Então verifique o que eu estou falando, se tem fundamento ou não. E outra, não venha falar para que eu estou errado. Entre na ação 6883 e prove lá no mandado de junção que eu estou errado. Defenda a tua instituição, mas dentro do processo. Mas faça já. Faça já. Sabe por quê? Porque isso já saiu do âmbito do Brasil. Nós já entramos na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Já está protocolado lá. Certo? Nós estamos pedindo o reforço internacional para que reconheça os tratados internacionais que, segundo o ministro Celso de Mello, tem supremacia sobre as leis brasileiras. Então faz favor, entra lá e o senhor vai ver que já tem um processo exatamente caminhando nesse sentido. Então, se não for reconhecido pelo tribunal brasileiro, vai ser reconhecido internacionalmente. E vamos pagar um mico muito grande. Porque já pagamos mico que temos um presidente que é ladrão, temos uma presidente que é ladra, tem mais não sei o que. Todos os políticos estão envolvidos com corrupção. Então vai ser mais um mico. Uma entidade que defende advogado e que não é entidade de nada. Não é entidade de nada. É a entidade do entregador de chuchu, do fabricante de chuchu. É isso que tornou a ordem. Então não critique. Não critique. Pegue os documentos, prove que ela existe, mas entre no processo. Entre lá no mandado de injunção 6883. Entre lá. Ah, você não quer entrar nesse? Entra no outro então. Tem um outro mandado de injunção que é da associação. Entra lá. 6858. Entre nas duas. E prove lá, prove para o ministro, um é o ministro Edson Fachin e o outro é o Luiz Roberto Barroso. Entre lá e mostra para o ministro que eu estou errado e que a outra associação está errada e que você é o certo, que a sua entidade existe. Mas entre lá no processo e prove no processo. Não é ficar ladrando, ficar latindo no processo, ficar latindo no vídeo, escrevendo balbúrdias, escrevendo porcaria, sem saber se é fundamento que você, pelo que você escreve, doutor, pelo que você comenta, você é analfabeto. Analfabeto. E o pior analfabeto é aquele que faz questão de não saber, que ignora aquilo que sabe que é verdade. Entendeu? Então, toda lenga-lenga que você alega que é por causa da ordem do advogado, que é por causa do exame da ordem do advogado, eu quero, vou repetir mais uma vez, eu quero que o exame da ordem vá para os quintos do inferno empacotado contigo. Porque o meu objetivo como presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção é combater a corrupção. E a corrupção existe hoje dentro da Ordem dos Advogados, de uma entidade que não existe mais. Vou falar uma outra coisa para o senhor. O senhor sabia que o CNPJ do Conselho Federal foi criado em 1966 como uma autarquia? O senhor sabia disso ou não? Não? Então, anota aí. Ah, entra no processo lá, prova que aquele cartão que está lá, do CNPJ, do Conselho Federal, é falso. Mostra lá que é falso. Está lá. Então, o CNPJ do Conselho Federal da Ordem dos Advogados foi criado em 1966. E ele foi atualizado, sabe que ano que ele foi atualizado, doutor? Que a Receita Federal atualizou este cartão? Em 2005, doutor. Em 2005, se o senhor fizer uma aritmética rápida, o senhor vê que já estava extinta a Ordem dos Advogados, o Conselho já estava extinto, a Ordem estava extinta. Como é que a Receita Federal conseguiu atualizar uma coisa que não existe? Está lá a Autarquia Federal, atualizada em 2005, se ela foi extinta em 1991. Então a informação que está lá, doutor, é falsa, é fraude dentro da Receita Federal, que pega o cidadão que está devendo R$20, R$50 e não pega esse tipo de coisa, doutor. O senhor quer mais? Eu vou mostrar mais uma coisa para o senhor. Se o senhor entrar na Receita Federal e colocar o número do CNPJ da seccional de São Paulo, é a única que está certa. Ela foi criada em 1975, doutor. O senhor sabia? Foi criada. E sabe qual é a denominação, a classificação? Direito privado. Pronto, está certinho, direito privado. Porque ela é de direito privado. Mas cadê o registro? Em cartório de pessoas jurídicas. Não existe. Então está errado também.
Ela está com a atualização também de 2005. 2005, ela já não existia mais. Então, continua errado, doutor. Não sou eu que cometi o erro, doutor. Quem cometeu o erro, quem cometeu essa balbúrdia, essa sacanagem, esses crimes, é a tua ordem, doutor. É quem estava lá na boleia administrando a tua ordem. São os teus ex-presidentes da ordem, foram que cometeram os crimes. Sabe que tipo de crime, doutor? Ó, usurpação de que eles não têm competência para fazer o que está fazendo. Omissão, prevaricação, lavagem de dinheiro porque não apresentam a conta do que eles arrecadam dos advogados e dos bacharéis de direito para fazer os exames da ordem. Lavagem de dinheiro. As informações contidas no CNPJ do Conselho Federal, em 66, e da Ordem dos Advogados de São Paulo, são falsas, doutor. É outro crime, falsidade. É artigo 296 do CP, do Código Penal, para frente. Vai até o 301. São informações falsas. É falsidade ideológica. Você prestou atenção quantos crimes a sua ordem, que o senhor está pensando que existe, cometeu contra a nação brasileira? Porque é ação pública. Não é ação condicionada, não é ação privada, é ação pública. É por isso que foi denunciado, eu denunciei, para que a Polícia Federal e para que o Ministério Público Federal entre na ação e acabe com essa patifaria contra o povo brasileiro. Ah, o senhor, na vez de... E que advogado é o senhor? O senhor está do lado de quem? Dos bandidos? É essa educação que o pessoal esquerdalha te passou? O senhor está condicionado no marxismo-leninismo? É esse o marxismo cultural que já enfiou na sua cabeça? Procura o lado, doutor, mas procura o lado de pessoas honestas, decentes, que lutam por esse país, que brigam por esse país. E eu sou um deles. Tá certo? Agora, não critique, não. Não fique com raiva de mim, não. Eu não fiz nada. Eu só estou revelando a sujeira, a podridão. Da mesma forma que a Ordem dos Advogados se apresenta como uma instituição autárquica, que não é crime. Ela se apresenta como uma instituição autárquica. O Conselho. A de São Paulo se apresenta como uma instituição de direito privado, ou seja, não tem registro em personalidade jurídica, em cartório nenhum. Então, doutor, por que o senhor está me criticando? Por que o senhor está com raiva de mim? Por que você está bravejando contra mim? Não foi eu que fiz essa patifaria. Essa patifaria foram os seus presidentes, seus ex-presidentes que fizeram. Foi das suas ex-diretorias do Conselho Federal que fizeram, não foi eu. Então, doutor, entendeu o que eu estou falando agora? Sabe, ficou claro? Porque eu estou esclarecendo para o senhor. Porque a população, a pessoa a incauta, a leiga de direito, ela já entendeu o que aconteceu. Só falta entender agora os advogados. Eu não tenho o direito de chamá-los de zumbis. Porque se a ordem morreu e os advogados acompanharam, o quê? Não ficaram sabendo. Ficaram sabendo. Então viraram zumbis. E sabe como é que se mata zumbi? Como é que se extermina zumbi? É igual o vampiro. Tem que cravar uma estaca no coração. Mas não, nós estamos vivendo democraticamente, num Estado democrático de direito, que a sua ordem está quebrando. Porque hoje não existe mais segurança jurídica no país. Veja quantos milhões de cruzeiros e reais que a sua ordem está dando para a nação brasileira. Quantas pessoas foram condenadas por uma entidade que não existe mais há 27 anos? Quantas pessoas tiveram que pagar por uma entidade que não existe mais? Qual o nome disso, doutor? Que tipo de crime é esse? Agora o senhor fica com raiva de mim. O senhor tem que me agradecer. Que apareceu um cara de coragem na frente de uma tela e entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para exatamente acabar com essa patifaria, com essa roubalheira. Não fizeram isso com a Odebrecht, que está na Lava Jato? Imagina se a Odebrecht tivesse feito o que a Ordem dos Advogados está fazendo. Porque o da Odebrecht é simples, é uma empreiteira que foi no do BNDES, tirou o dinheiro emprestado lá e distribuiu para os políticos. O que não distribuiu para os políticos, pagou o pau fora daqui, a mando dos políticos. Ela só fez essa operação, não fez outra. Não fez outra operação. A Ordem dos Advogados vem constantemente, vem que nem... igualzinho. A Ordem dos Advogados hoje, há 27 anos, ela faz igual o morcego faz. Chupa e assopa, para que a vítima não sinta dor. É isso que ela está fazendo.
Então, doutor, o senhor está sendo roubado, está sendo assaltado, e o senhor está defendendo ela ainda. Então, ou seja, a sua ordem virou um vampiro. Está ali sugando e está soprando e o senhor não sente a dor. O senhor está anestesiado. Anestesiado. E anestesiado não sente dor, doutor. Então é simples. Me tenha como amigo, como aliado, porque eu tive a coragem de trazer isso ao conhecimento público em 4 vídeos, 5 vídeos, eu não lembro. E vou gravar muito mais. Vou gravar muito mais. Precisa esclarecer todo o povo brasileiro que a Ordem dos Advogados não existe mais juridicamente. Não existe para o mundo jurídico. Não existe, doutor. Eu vou dar de prêmio para o senhor. O senhor tem 300 anos para provar para mim que ela existe juridicamente no mundo jurídico do Brasil. Não é uma hora. Estou te dando 300 anos para você provar isso para mim. Para mim não. Lá no Supremo Tribunal Federal, no mandado de injunção 6883 e no mandado de injunção 6858, entra lá e prova que nós estamos errados. Não ficar criticando. Você é vítima tanto quanto eu fui vítima. Você é vítima tanto quanto eu. Agora você fica me criticando. Eu tenho a honra, tenho a dignidade de denunciar, porque a profissão de jornalista me dá essa condição de denunciar o que está errado. Eu fiz o juramento para isso. Tá? É isso que eu estou fazendo. Eu não tenho compromisso com sacanagem, com vagabundice, com canalice, com assalto, com corrupção. Eu não tenho compromisso com esse pessoal. E quem pratica isso é meu inimigo. E sendo meu inimigo, do jeito que eu estou fazendo, é inimigo do Estado, é inimigo do Brasil, é inimigo da nação brasileira. Viu, doutor? Eu sei que existe no Brasil N advogados da melhor qualidade, mas vocês foram estuprados, vocês foram enganados, vocês foram vilipendiados. Esconderam de vocês toda a situação. Por quê? Por que esconderam dos senhores? Então tá aí. Tá aí agora. Pega todos os decretos. Não me venha falar que a lei 8.906, que é do Estatuto da Ordem dos Advogados, que regulamenta e disciplina o comportamento do advogado, é que dá a condição. Não dá não, doutor. Não dá não. Porque esse estatuto só disciplina e regulamenta o que o advogado pode e não pode fazer, mas não cria em nenhum artigo, em nenhum capítulo, nenhum título desta lei diz que está criada a Ordem dos Advogados, como estava lá no decreto 19.408 de 18 de novembro de 1930. Lá está criado a Ordem dos Advogados. Esse decreto não existe mais, foi revogado. Então falar para mim que a lei 8.906 do Estatuto da Advocacia do Brasil cria e dá condições do advogado continuar sendo o advogado que é mentira. Você é mentiroso. Me mostre não. Entre lá na ação e prove lá que eu estou errado. Não fica me criticando. Entendeu, doutor? Eu vou fazer outros vídeos, vou trazer outras informações importantes. Agora é esta que é mais importante. Então, anote aí. Eu estou denunciando, não é porque eu não passei no exame da Ordem dos Advogados. Eu quero que o exame, que eu já falei, quero que o exame, junto com você que me critica, vá para os quintos do inferno. Eu não preciso do exame da Ordem. Deu para entender? Eu estou trazendo a conhecimento público da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do ministro do Supremo Tribunal Federal que a Ordem dos Advogados é um antro de ladrões, de pilantras, de canalhas. É isso que eu trouxe. Aonde tem corrupção, o nariz vai longe, cheira a corrupção. E eu sou contra a corrupção. Odeio ladrão, odeio corrupto, principalmente os de colarinho branco. Portanto, doutor, fica longe do meu caminho. Se você vai me ajudar na luta, venha junto. Será muito bem recebido. Agora, se for para criticar, fica longe de mim, porque eu sou meio complicado. Eu sou uma moto, sabe aquele rolo compressor? Eu sou um rolo compressor, eu posso passar por cima do senhor. Deu para entender? Então, se afasta de mim. Se não pode me ajudar, se afasta de mim. Eu tenho compromisso com o Brasil, eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com a família, eu tenho compromisso com as pessoas decentes, honestas, honradas desse país. Eu não tenho compromisso com bandidos, com ladrões, com corruptos. E a instituição que eu estou representando nesse momento, ela também não faz compromisso e não tem compromisso com a bandidagem que tomou conta e assola esse país, nos 3 poderes da República.
Tá bom? Um abraço.